Prosseguindo no estudo da história da igreja, vamos agora responder o exercício de revisão da lição 2. A pergunta número 1 diz: como Tiago, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi martirizado? Essa é a pergunta. A resposta correta é degolado. Pergunta número 1, a resposta correta é degolado. Pergunta número 2. Qual era o único defeito da Igreja Apostólica? Falta de zelo missionário. Lembrando que os historiadores consideram isso por conta principalmente do fim do primeiro século, mas os cristãos ficaram muito difamados, pela loucura de Nero. E isso dificultou a evangelização e perdeu os grandes missionários, principalmente Paulo. Pergunta número 3. Qual o fator que foi favorável à propagação do evangelho? A resposta correta é o item número 3, a perseguição. Pergunta número 4. Quanto tempo durou as viagens missionárias de Paulo? A resposta correta é 11 anos. 11. Questão número 5. Como o historiador Suetônio descrevia a razão da punição aos cristãos por Nero? A resposta correta é a terceira opção. Homens seguindo uma superstição nova e maléfica. Esse era um historiador romano, Claro, não tinha nenhuma razão para isso, mas é assim que eles definiam. Questão número 6. Qual a acusação de Nero aos cristãos? A resposta correta é a segunda opção, ter incendiado a cidade de Roma. Pergunta número 7. Qual a perseguição atribuída à besta de Daniel 7? Lembre-se, eu expliquei para vocês que a besta de Daniel 7, ela representa o Império Romano. Então teve uma perseguição que foi feita pelo Império Romano, que nesse período estava nas mãos de Nero, Então, qual a perseguição atribuída à besta de Daniel 7? A resposta correta é a sexta opção, Nero. Pergunta número 8. As 9 perseguições que se seguiram à perseguição de Nero são atribuídas? Resposta correta é a última opção, a religião da Babilônia. A religião da Babilônia, ela dominava o mundo antigo e dominava o Império Romano. As 9 perseguições que nós estudaremos depois de Nero, essas perseguições já serão feitas por questões religiosas, Os cristãos serão acusados de estarem entristecendo os deuses e os deuses já não determinarem mais a vitória. Essa era a religião da Babilônia. Pergunta número 9. Como morreu o apóstolo Paulo? A resposta correta é degolado. Pergunta número 10. Como morreu o apóstolo Pedro? A resposta correta é a primeira opção, crucificado. A tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, Mas a questão é apenas crucificados. Pergunta número 11. Qual o local usado por Nero para sepultar os cristãos e a qual divindade era dedicado? A resposta correta é a terceira opção, Vaticano, dedicado a Vaticanos. Bom, Vaticanos era uma divindade e um monte que ficava próximo ao circo de Nero era chamado de Vaticano, em homenagem a essa divindade, que a Igreja Católica homenageia até hoje,